Saudações, pessoal. Como que vocês estão? Hoje não é um dia muito bom para minha saúde, nem para a política do país, nem para as redes sociais. O clima está bem pesado lá. É lamentável, repudiável o que aconteceu ontem. E mais lamentável ainda a repercussão que isso gerou. É muito triste, é muito frustrante ver que pessoas próximas do meu convívio comemoraram o que aconteceu e que muitas outras enveredaram numa guerra pela retórica, querendo afirmar que aquilo havia sido forjado. E mesmo que fosse, tá, gente? Se existe a possibilidade de que o Bolsonaro forjou aquilo contra aquilo mesmo, você pode até pensar, mas se você não teve a iniciativa de ligar para o hospital, de conversar com repórteres da sua confiança, de tentar escutar de pessoas próximas o que está acontecendo, se você não foi investigar, você não deveria alimentar esse tipo de teoria, porque isso é um grande desrespeito caso seja, e muito provavelmente é a verdade. Para quem acha que eu odeio o Bolsonaro e fico atacando ele, e não é hipocrisia, não, é o que eu penso. Eu quero expor o que eu penso, mesmo que isso me custe a amizade e o respeito de vocês. É, e, e é muito lamentável tudo o que aconteceu. Eu fiz umas considerações rápidas a respeito de coisas que eu acho que a gente precisa falar sobre essa facada. O vídeo de ontem, eu fiz com febre e, cara, me perdi, eu não consegui manter uma linha, eu coloquei um título que não teve nada a ver com o vídeo e foi lamentável eu ter postado comentários ácidos a respeito do Bolsonaro de manhã e à tarde ter acontecido o que aconteceu. Foi uma grande infelicidade. Não deixaria de postar o vídeo, é lógico, mas o acontecimento em si ele foi de uma grande infelicidade. Eu coloquei esses 5 pontos aqui só para me lembrar, só para não perder a linha, porque eu ainda não tô tão bem assim. Tem uma frase aí que rola na internet que chama: eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei, lutarei até a morte, eu defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. É uma frase muito bonita, ela é atribuída a Voltaire, embora não haja provas de que foi ele que disse, assim como tem um monte de frase bonita que é atribuída a Clarice Lispector, sendo que, coitada, ela nunca escreveu metade das coisas. Independente de quem escreveu isso, vamos refletir. Você pode não concordar com o que o outro fala, mas você tem que deixar ele falar. Supostamente isso é democracia, é o direito da liberdade de expressão. E se você não concorda com a fala do outro, essa fala do outro ela deveria te gerar tédio, não ódio, que é o ponto 3. Como assim? Se eu venho aqui ensinar o verbo to be e você já fala inglês fluentemente, você deveria sentir tédio e não assistir o vídeo até o final e fazer alguma outra coisa melhor da sua vida. Se você escuta a ideologia de alguém que não faz o menor sentido para você, eu, por exemplo, não consigo encontrar nenhuma identificação com o discurso do PCdoB. E mesmo com outros candidatos, eu escuto aquela Manuela Dávila falando, cara, eu não consigo concordar e ver nexo em uma palavra que ela fala, e nem por isso eu devo tentar silenciá-la, e nem por isso eu devo mandá-la calar a boca, porque oposição gera reflexão. Então, só quando eu escuto essa mulher falando é que eu consigo condensar tudo aquilo que eu acredito e falar, mano, isso não faz o menor sentido, então eu não votaria em uma pessoa como você. Daí a dizer que ela não tem o direito de existir, aí ia querer destruir a democracia. E daí a querer achar que porque você não concorda com ela, ela quer o mal do seu país. Você pode até achar que ela tem interesses egoístas, questionáveis, mas daí é você chegar à conclusão de que ela e que todas as pessoas que concordam com elas são pessoas inimigas da nação, constantemente querendo destruir o país. Aí eu acho que é um pouco de exagero, aí eu acho que é um pouco de falta de visão e a gente deveria tomar cuidado com esse discurso. Se você enxerga isso dessa maneira, você não deveria se sentir completamente culpado, porque nós somos meio que vítimas do populismo. Muita gente está questionando a minha propriedade de falar sobre isso, mas o que é o populismo? É você falar o que o povo quer ouvir, e assim, aparentemente todos os nossos candidatos têm feito isso. Tomar um monte de medidas aí que agradem o povo. Tem um monte de gente aí questionando isso também, querendo fazer isso também. E criar um senso de nós e eles, dividir o mundo entre nós e eles. Então o populista ele precisa mostrar um monte de planos bons, que são ótimos para a população, só que ele precisa de um inimigo. Né? Assim como muitas religiões precisam de um diabo bem ruim para justificar a bondade do Deus dele, não todas. Você
você precisa de um inimigo da nação. E esse inimigo da nação, ele geralmente é projetado em concorrentes, né? Em outros países, às vezes. O Trump criou a China, né? Ele falava China, China, China o tempo inteiro no discurso dele. E muitos candidatos, eles colocam aí os comunistas, os fascistas, os não sei o quê, e colocam um monte de istas no final de gente que eles não sabem nem bem quem é. O problema é que, assim, a pessoa, ela fala com um objetivo, com um interesse político, ela precisa criar um inimigo, ela precisa ser salvadora, e aí criam-se inimigos imaginários, quando na verdade não há. E a gente não deveria estar enxergando inimigos por todo lado. A gente deveria entender que somos nós, cidadãos do bem, população interessada no melhor do país, contra eles, políticos corruptos que estão inviabilizando o crescimento do país, né, com a sangria desatada de recursos, com desperdício, com corrupção. A gente deveria enxergar que todos nós, no fundo, temos o mesmo interesse. E não ficar enxergando o inimigo que é o único responsável pela incapacidade nossa de fazer o bem. Porque nós queremos o bem e os outros querem o mal. Isso é um discurso muito triste, ele não deveria existir. O quarto ponto, enfim, não gera relevância. Eu tenho muita gente pasma com tudo que está acontecendo. E nas redes sociais a gente vê um monte de gente falando: não aguento mais as pessoas falando de Bolsonaro. Não aguento mais vocês falando da facada. O problema é que quando você digita lá Bolsonaro e facada, o Facebook ele faz duas coisas com o algoritmo dele. Primeiro, faz Bolsonaro e facada subir no trend, né, na relevância. Então ele vai aparecer cada vez mais em toda a rede. E ele aponta Bolsonaro como um assunto do seu interesse. Então, já que você está digitando Bolsonaro, muito provavelmente você queira ver coisas sobre ele. Então, na sua rede social, ela vai aparecer muito mais sobre ele. Então, se você comenta, você gera relevância. Novamente, aquilo que não te desperta interesse deveria te causar tédio e você deveria se afastar do assunto e não derramar ódio em cima dele, porque aí você gera ainda mais relevância. Eu tô querendo cagar regra na internet? Não, eu tô querendo propor uma reflexão. Se você tem vontade de dizer a cada 5 minutos no Facebook que você não aguenta mais as pessoas falando de Bolsonaro, você tem todo o direito de fazer isso. Mas se você quer ver cada vez menos esse assunto, talvez você devesse se afastar cada vez mais dele. Mas eu acho que você deveria prestar atenção em tudo que está acontecendo, sim, porque o que aconteceu foi uma coisa muito grave. E do fundo do coração eu queria que essa facada ela fosse vista como o ápice da falta de civilidade, da falta de respeito e como o ápice das más consequências desse discurso populista de geração de ódio e de criação de inimigos inexistentes. Aí você fala, não, Fausto, mas é claro que o inimigo existe. Sim, o inimigo existe, mas ele foi criado pela retórica, né? Então agora as pessoas elas estão partindo para a facada, mas antes da facada houve um longo período que o seu candidato ele pode não ter estimulado, mas que as pessoas estimularam entre elas de ódio àquela pessoa que tem uma opinião contrária à sua. E isso que não deveria existir. E por último, vacine-se muito contra a guerra de retórica. Essa guerra de retórica algo acontece e as pessoas elas começam a querer atribuir significância ao que aconteceu. Então, são todas as teorias de conspiração, da faquinha retrátil lá, de que ele forjou o ataque para ele se promover. Se passa pela sua cabeça isso, você deveria ir atrás primeiro, investigar primeiro, e a partir do momento que você tivesse provas o suficiente, aí você começa a cogitar essa possibilidade. Agora, engrossar um caldo que fala, não, isso daí foi uma artimanha dele, eu acho que isso é você se juntar a uma alienação coletiva, e eu acho que a gente está bem de alienação coletiva. De um monte de gente que começa a acreditar em alguma coisa, e porque tem um monte de gente que acredita naquela mesma coisa, então aconteceu, é verdade, e assunto encerrado. Eu acho que a gente tem que lutar muito contra isso, porque não é porque todo mundo colocou na cabeça que 2 mais 2 é 22 que vai ser. Não importa quantos amigos e quantas pessoas próximas de você acreditem que 2 mais 2 é 22, vai continuar sendo 4, independente de quantas pessoas pensando a mesma coisa que você existam, né, próximas a você. Tome cuidado com essa guerra de retórica e tomara que ela não seja usada
Já está sendo, né, na verdade. Mas o ideal é que essa guerra de retórica para dizer exatamente o que esse movimento significa não criasse proporções dramáticas ao ponto de culminarem numa guerra civil. E eu não estou exagerando, não. Esse é o tipo de coisa que pode acontecer. Por último, eu quero compartilhar, eu prometo que está acabando. Eu quero compartilhar algumas experiências que eu tive em algumas ONGs. Eu já fiz parte de algumas ONGs, eu não quero citar o nome delas aqui, mas talvez eu faça um dia vídeos específicos delas. Mas sabe o que é engraçado? Numa época em que eu trabalhava no treinamento de voluntários de ONG, a gente chegava com um discurso lá e falava para eles, olha, a ONG é isso, ela acredita nisso, ela quer isso e ela age dessa forma. O que nós queremos, a nossa intenção é essa. E você apresenta a ONG como uma entidade, como se ela fosse uma pessoa que tem valores, que tem características, que tem objetivos, e você traça uma linha e diz a ONG é isso. Você faz esse discurso para 50 pessoas e você pede para que essas 50 pessoas saiam de porta em porta apresentando a ONG para as pessoas que elas vão visitar. E aí você escuta o que essas pessoas estão falando a respeito da ONG. E você percebe que metade dos valores que você pregou, eles foram perdidos. Então a pessoa absorve, o voluntário, com toda a boa vontade do mundo, ele absorve aquilo e ele passa da forma que ele absorveu, que ele interpretou. Então qualquer dia junte seus amigos aí, brinque de telefone sem fio, com uma historinha comprida, assim, de uns 2, 3 minutos. E veja lá o último, a história que ele vai receber. Vai ser muito distorcida. Então, pegue isso, né, essa dificuldade que a gente tem de dar unidade a uma organização e aplique num partido, né? Então é muito difícil você pegar metade da população, 30% da população, 20% da população, colocar ela dentro de um partido e rotular esse partido como sendo determinada coisa. É muito difícil você chegar pro Novo e falar, não queria mencionar partido, pro Novo, ou pra rede, ou sabe, chegar pra um partido desse e perguntar o que vocês são e escutar a mesma resposta de todo mundo. Agora pense na guild do BDO que você faz parte. E pense se os atos de todos os membros refletem tudo aquilo que você é. Aquele membro que dá PK, aquele membro da sua guild que dá trash talk, aquele membro da guild que não faz nada. Eu, né, que nunca aparece em evento nenhum. Imagina você estando com alguém na sua guild que é tóxico, que usa bot, que faz coisas erradas. E imagine se você sendo colocado nessa cesta toda. Né? Imagine você sendo definido como um jogador tóxico, como um jogador desonesto, como um jogador desleal, porque alguém da sua guild fez isso. Então, tome muito cuidado com a generalização, porque se numa guild de 30 pessoas e se numa ONG de 300 pessoas é tão difícil assim manter a unidade, como é que você pode dizer que ninguém do PSOL, ou do PT, ou da direita, ou do centro, que ninguém presta porque uma pessoa deu uma facada no Bolsonaro? Como é que você pode dizer que... Entende? O perigo da generalização. O perigo da generalização e o perigo da guerra de retórica. Porque a guerra da retórica, ela está fazendo exatamente isso. Ela está querendo pegar o evento que aconteceu e dizer que ele é todo culpa de um grupo, de uma massa. E pode não ser. E esse ato ele pode até representar a intenção de uma grande massa. Não significa que cada pessoa que integra essa massa tomaria a atitude de fazer isso. Não significa que é uma conspiração unânime de todos eles. Esse discurso ele é muito perigoso e você deveria evitar cair nele. Reflita sobre isso. Eu faria um vídeo hoje a respeito das armas, só que eu sou muito contra a legalização das armas. E eu não acho de bom tom fazer isso hoje. Então, em respeito a tudo que aconteceu, em respeito a quem assiste o vídeo que pode achar que eu estou atacando o Bolsonaro, eu vou deixar isso mais para frente. Eu vou voltar com um vídeo curto falando sobre o meu posicionamento em relação à comunidade, um feedback para todos vocês que me mandaram feedback. Então, talvez, se você não participou nesse processo, talvez você não se interesse nem um pouco. E depois eu vou vir com um dos vídeos que mais me darão orgulho no futuro, que é sobre o cagueta na nossa cultura. O desprezo, o repúdio que nós temos ao cagueta na nossa cultura e o porquê nós deveríamos gostar mais do cagueta, porque
A gente não deveria ter mais repúdio àquele que delata do que aquele que comete o crime. E a gente deveria delatar mais para que menos crimes acontecessem. Porque a gente precisa perceber que, na verdade, quando alguém rouba, todo mundo perde. Quando alguém quebra, todo mundo perde. E que a gente está numa ilha onde não existe almoço grátis e que a gente não pode ficar perdendo recurso. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Depois do feedback que eu vou dar para vocês, eu espero que vocês gostem. Pensem aí. Até a próxima.